Bom dia, meninos e meninas do quinto A, tudo bem? Essa é a nossa atividade de hoje, 17 de fevereiro de 2022. Conforme vocês já sabem, nós temos 3 aulas hoje de língua portuguesa, ok? Como orientações, eu peço a vocês que façam, mais uma vez, essa atividade no caderno e que, assim que vocês concluírem, vocês enviem as fotos aqui no WhatsApp privado ou no próprio grupo de vocês, tá bom? Como são 3 aulas, a gente tem um pouquinho mais de atividades em relação a ontem, mas é uma quantidade que é tranquilo para vocês fazerem durante esse período, tá bom? Primeiramente, peço que vocês, então, copiem este cabeçalho no caderno de vocês de português, é claro, acrescentando o nome nesse espaço que falta aqui, né? E, na sequência, nós vamos passar para as atividades. Eu coloquei de azul, essa parte que eu selecionei, exceto aqui a tirinha, né, que, como são imagens, não tem como colocar o texto de azul. Mas as tirinhas, os textos, toda a parte de azul, vocês não precisam copiar no caderno. Vocês vão copiar apenas as atividades, tá bom? Então, nessa primeira tirinha, a gente tem aqui o Cascão que chega e diz: Oi, Dorinha. A Dorinha, como a gente percebe, ela está usando aqui uma muleta, um óculos escuro, aparentemente é cega, né? Aí ela pergunta: Cascão? Aí ele diz: Uau, que cheirinho bom! E ela diz: Que truque você usa para ficar com um cheirinho assim? Na última fala, o Cebolinha diz: Ficar contra o vento. Ou seja, a situação do cheiro aqui é que o vento não era do cascão, era das flores, né? Então, fica bem interessante nessa parte que ela pensou que o perfume que estava sentindo naquele momento era do cascão, mas na verdade era das flores, né? Porque o vento estava batendo nas flores e indo em direção a ela. E ela não percebeu isso. Muito bem. Aí nós temos as atividades, então. A primeira atividade é: esse texto é uma tirinha, piada, propaganda ou notícia. Vocês vão copiar a questão toda e marcar a opção correta, né? Eu já até disse para vocês o que de fato é esse texto, né? Questão 2. Qual é a finalidade desse texto? A. Ensinar uma receita. B. Ensinar uma brincadeira. C. Dar uma notícia. Ou D. Divertir o leitor. Analisem, né? Vejam a finalidade dele e também marquem a resposta correta. A gente percebe aqui claramente que o objetivo talvez seria divertir o leitor pela situação que foi apresentada, né? Mas vocês vão interpretar. A questão 3 não é uma questão de marcar, nesse caso aqui vocês vão copiar e responder por escrito, que é, após a leitura, melhor, após ler a tirinha, escreva de onde vem o cheirinho bom que a Dorinha sentiu. Muito simples, né? Se nós voltarmos aqui no último quadrinho, esse que eu vou selecionar para vocês acompanharem aqui, o terceiro quadrinho, né? A gente percebe claramente de onde que vem o cheirinho que a Dorinha sentiu. Então, vocês vão escrever a resposta nesse espaço que temos aqui, questão 3, tá bom? Questão 4. Leia o texto. Nesse texto nós temos: o freguês entra numa farmácia e pergunta ao farmacêutico: Seu Manuel, o senhor tem remédio para barata? E o seu Manuel responde: E o que é a baratinha? E o que é que a baratinha está sentindo? Então, repetindo aí com vocês. Olha só, o freguês entra numa farmácia e pergunta ao farmacêutico: Seu Manuel, o senhor tem remédio para barata? E o seu Manuel responde: E o que é que a baratinha está sentindo? Muito bem. Vamos lá, questão 4. No texto lido, a linguagem utilizada pelo freguês é regional, formal, informal ou técnica. Regional seria de uma região determinada, específica, né? Formal é aquela que segue os padrões da gramática, aquela que nós falamos que é escrita de forma correta. Informal é aquela que é utilizada normalmente na fala, as pessoas utilizam no dia a dia para se comunicar, sem tanta preocupação se está certo ou não. E técnica tem a ver com algo que é feito, como exemplo, manual, algo assim, tá bom? Então, analisem a linguagem, e aí, assim que vocês tiverem copiado a questão, assinalem a resposta correta. Questão 5. Este texto tem a finalidade de... Aí nós temos qual a finalidade dele? Fazer um convite, divertir o leitor, ensinar uma brincadeira ou apresentar dados e informações. Então, analisem, né, qual foi a finalidade dele e também
marquem a resposta correta assim que vocês estiverem com a questão no caderno. Próximo, leia o texto. Os viajantes e o urso. A gente tem aqui uma imagem, né? E o texto que diz: dois homens viajavam juntos quando, de repente, surgiu um urso de dentro da floresta e parou diante deles, urrando. Um dos homens tratou de subir na árvore mais próxima e agarrar-se aos ramos. O outro, vendo que não tinha tempo para esconder-se, deitou-se no chão, esticado, fingindo de morto, porque ouvira dizer que os ursos não tocam em homens mortos. O urso aproximou-se, cheirou o homem deitado e voltou de novo para a floresta. Quando a fera desapareceu, o homem da árvore desceu apressadamente e disse ao companheiro: vi o urso a dizer alguma coisa no teu ouvido. Que foi que ele disse? Disse que eu nunca viajasse com medroso. Então, esse é o texto, a gente tem a referência e as questões. Primeira questão 6. Podemos afirmar que o conflito gerado do texto foi: A. Disse que eu nunca viajasse com medroso. B. Um dos homens tratou de subir na árvore mais próxima e agarrar-se aos ramos. C. O urso aproximou-se, cheirou o homem deitado e voltou de novo para a floresta. E letra D. Surgiu um urso de dentro da floresta e parou diante deles, urrando. O que seria conflito? Conflito é aquele fato marcante, aquele fato principal da narrativa, né? Então, a partir de um fato principal, os outros fatos todos acontecem. Então, qual dessas 4 situações aqui nós podemos dizer que é o conflito, ou que é o fato principal, né? Então, analisem, também marquem a resposta correta. Questão 7. Marque a alternativa que apresenta uma opinião. O que é opinião e o que é fato? Para a gente ficar aí bem tranquilos em relação à resposta. Fato é algo que acontece independente da nossa vontade. Se eu dissesse, por exemplo, a lâmpada está acesa e ela realmente está acesa, isso é fato. Agora, se eu dissesse assim, eu acho que vai chover, aí é uma opinião. Pode até que chova, mas de repente não vai chover. Eu não tenho aí só o que eu penso a respeito, né? Mas nesse caso seria só uma opinião minha. Vamos analisar aqui as 4 sentenças. Letra A. Deitou-se no chão. Letra B. Fingindo de morto. Letra C. Nunca viajasse com medroso. E letra D. Dois homens viajavam juntos. Então, 3 dessas sentenças são fatos. E uma é opinião. Qual que é a opinião? Vocês vão marcar a resposta correta também. Questão 8. No trecho, o homem da árvore desceu apressadamente. Apressadamente está destacado aqui conforme vocês estão visualizando. A palavra sublinhada indica a ideia de que lugar, tempo, modo ou afirmação. Essa é bem simples, né? Apressadamente tem a ver com pressa, com apressado, né? Apressado, pressa tem a ver com o quê? Lugar, tempo, modo ou afirmação. Então, vocês vão marcar a resposta correta também. Questão 9. No trecho, dentro da floresta e parou diante deles. A palavra grifada indica a ideia de, serve a palavra dentro. Então, dentro aqui indica a ideia de quê? Lugar, tempo, modo ou intensidade. Tá bem simples, né? Marquem a resposta correta nesse caso. Último texto de hoje. Leia a tabela a seguir. Esse texto é uma tabela, conforme já foi anunciado aqui, né? Em uma sala de aula, a professora fez uma pesquisa com os alunos quanto à preferência de cada um em sabor de picolé. Veja a tabela a seguir e responda. Na primeira coluna é a primeira parte aqui. Essa primeira parte. Vou selecionar de outra forma para vocês entenderem. Então, essa primeira parte que eu selecionei aqui é uma coluna, né? Da mesma forma, a segunda parte é a segunda coluna. Se eu selecionasse dessa forma aqui eu diria que era uma linha, né? Então, na primeira linha, temos a segunda, terceira, quarta, quinta e sexta linhas. E aí as 2 colunas, no caso. Então, vamos lá. Sabores de picolé. Nós temos os sabores chocolate, uva, coco, leite ninho, morango e limão. E a quantidade de crianças entrevistadas que marcaram que gosta desses sabores. Chocolate 10, uva 8, coco
6, leitinho 8, morango 12 e limão 2. Essa aqui é a preferência, então, dessas crianças em relação a esses sabores que foram colocados na primeira coluna. Aí nós temos questão 10. A tabela tem a finalidade de fazer um convite, divertir o leitor, ensinar uma brincadeira ou apresentar dados e informações. Essa está bem fácil, né? No caso aqui, vocês vão assinalar a resposta correta. E as 4 últimas questões, vocês deverão responder por escrito. A questão 11 é: conforme a tabela apresentada, qual sabor de picolé as crianças mais gostam? É claro que vocês vão fazer uma leitura de tabela e ver qual o maior número aqui, né? O maior número equivale ao sabor que as crianças mais gostam, certo? A questão 12. Conforme a tabela apresentada, qual sabor de picolé as crianças gostam menos? Ou seja, é aquele sabor em que nós temos um número menor. É só observar aqui e escrever o sabor lá na resposta. Questão 13. Conforme a tabela apresentada, quais sabores de picolé tiveram o mesmo número de votos? Ou seja, o numeral é igual, né? Nós temos aqui 2 sabores que têm a mesma quantidade de votos. A gente percebe claramente aqui, né? Vocês vão anotar esses 2 sabores na questão 13. E, por fim, a questão 14, que é: conforme a tabela apresentada, qual sabor de picolé ficou em segundo lugar na preferência das crianças? Ou seja, o segundo maior número, né? Anotem, escrevam lá o nome do sabor que tem o segundo maior número de crianças, certo? Essa última parte é bem simples, é uma leitura de tabela. Peço a vocês que façam aí com carinho, com atenção, e assim que vocês terminarem, conforme já foi orientado, vocês deverão enviar as fotografias para que a gente possa registrar a participação de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção mais uma vez, tenham todos um bom dia. Qualquer dúvida, estamos aqui à disposição no grupo de WhatsApp, tá bom? Tchau, tchau.